Boa tarde, estou aqui na Parábola para um bate-papo com vocês sobre questões do ensino, sobre questões do ensino da língua, de como esse trabalho na escola poderia ser de uma forma bem mais relevante, com resultados bem mais produtivos, tanto do ponto de vista individual, como sobretudo do ponto de vista social. E André, que é aqui da Parábola, entre os livros que eu escrevi para os professores, selecionou o livro Território das Palavras, e eu aprovei essa seleção porque, de fato, é um livro assim bastante caro para mim, porque ele aborda uma questão que, a meu ver, não é sequer percebida em muitas das escolas, não é? De fato, se a gente analisa bem, tanto os programas de ensino quanto as atividades propostas em sala de aula, o que me parece que tem prevalecido na escola, ou na maioria das escolas, é o foco no ensino da gramática. Há uma série de mitos em relação a essa questão da gramática, inclusive aquele de se achar que a gramática é a solução para todos os problemas da comunicação, da interação verbal. Ou seja, se você estudar gramática, você compreende muito bem o que as pessoas dizem, você lê qualquer coisa e entende, você escreve com facilidade, ou seja, estudar gramática é a solução para todos os problemas. A gente até gostaria que, de fato, fosse assim, não é? Porque estudar gramática, sobretudo como pode ser, como deve ser, não é das coisas mais difíceis. Mas, não sei se diga felizmente ou infelizmente, a verdade é que a língua, qualquer língua, ela não é constituída apenas de uma gramática. Ela é constituída também de gramática, ou seja, não existe língua sem gramática. Porque uma língua, para funcionar, ela precisa também de um acervo de palavras, de um repertório de palavras, não é? Que essas palavras vão ser conjugadas, vão ser arranjadas, vão ser arrumadas na sequência do que se diz, de forma a produzir sentido, entende? As palavras isoladas também não. A gramática descontextualizada também não. Ou seja, a língua é um sistema de sinais que funciona a partir da composição de uma gramática e de um léxico, ou de um léxico e de uma gramática, não é? Então, com base nesse princípio, assim, tão bem, que pode ser bem fundamentado e tão evidente, por que a gente se pergunta? Por que a escola se concentra praticamente, privilegia, digamos assim, o estudo da gramática? Concede à gramática quase que uma hegemonia absoluta. Os estudos sobre o léxico, sobre aquilo que sobre o vocabulário, sobre o repertório vocabulário, lexical dos alunos, as atividades em relação a isso são pouco significativas, são poucas e pouco significativas. Às vezes, depois de um texto, há umas notinhas assim, adicionais ou acidentais sobre uma questão vocabulária, quando, de fato, o que nós dizemos e o que nós lemos e o que nós escrevemos está ancorado no léxico também, está ancorado também nas palavras, no sentido das palavras, não é? E me parece que
esse princípio dessa constituição complexa da linguagem, de língua e léxico, e eu estou falando da língua enquanto sistema, porque se falar da língua enquanto uso, ela ainda vai ser muito mais complexa. Mas como eu disse, como eu vinha dizendo, parece que a escola não percebe isso. E às vezes a dificuldade da escola de romper essa tradição de centração na gramática, ela é reforçada pela demanda dos pais, que às vezes estão presos a uma experiência de escola que tiveram há 30, 40 anos atrás, né, e que eles julgam que deu certo, digamos assim, noutras épocas, noutros tempos, em outros contextos culturais, não é? E ficam, às vezes, solicitando das escolas mais ensino de gramática, e às vezes esse ensino não é nem de gramática, da gramática enquanto regra de uso para fazer sentido, né? É uma gramática muito mais de nomenclatura, de definição, né? de compreensão das propriedades de um termo ou outro, às vezes até sem muita consistência. Eu percebo que há, assim, uma certa pressa em trazer, por exemplo, para crianças, às vezes, na alfabetização ou no segundo ano, já conceitos que são complexos, entendi, que demandam uma fundamentação teórica mais ampla, mas, sei lá, logo no segundo ano, ou no primeiro ano até, lá vem noções como de ditongo, tritongo, ditongo crescente, ditongo decrescente, dígrafo nasal, como eu vi numa atividade de uma escola. Mas por quê? Ou então, uma compreensão assim, que ainda se vê na escola, uma compreensão reduzida, simplista, de solicitar aos alunos que formem frases. Por exemplo, às vezes aparecem várias figurinhas com as palavras relativas a essas figurinhas, e depois o quê? Forme frases com essas palavras. Formar frase, mas a gente forma frases por aí. Onde é? Qual é o contexto social em que a gente é levado ou é solicitado a formar frases? A gente é solicitado em todos os contextos a dizer coisas com determinadas finalidades, a fazer perguntas, a dar respostas, a pedir informações, a defender um ponto de vista, ou a refutar outros, ou a esclarecer, a explicar, a expor, a apresentar uma ideia. Quer dizer, são coisas que a gente, ações, digamos assim, que a gente realiza com a linguagem, ações. Então uma frase, ela tem relevância se ela for a expressão, sei lá, de uma finalidade comunicativa qualquer, que esteja na pretensão, que esteja na finalidade, não é? E aí ela não é frase, aí ela é texto, ela é parte de um texto, se eu tiver num diálogo, não é? Construindo ou compondo um texto com a outra pessoa. Então, às vezes há uma certa desconfiança dos professores em relação a teorias. Eu até admito que frequentemente nos cursos, nas universidades ou em situações de capacitações ou de formação dos professores, circulem assim certas definições ou fundamentações teóricas um tanto quanto vagas, um tanto quanto descontextualizadas, às vezes incompreensíveis, não é? Que faz com que, sei lá, a gente parece que desconfie da teoria e não tendo outra opção teórica para fundamentar o nosso trabalho, a gente vai
buscar aquelas fundamentações que estiveram na base das nossas atividades pedagógicas tradicionais, e a escola fica praticamente fazendo o mesmo, não é? Então, em síntese, a minha fala seria aqui propor uma ampliação não só dos objetivos do ensino, como uma ampliação do objeto ou dos objetos de ensino. Entende? Por quê? Repetindo, conceder hegemonia à gramática, conceder a supremacia da gramática, não é? Ainda mais que isso não teria fundamento, porque a língua não é apenas constituída de uma gramática. Entende? A língua é constituída de uma gramática, de um léxico, eu digo isso enquanto a língua enquanto sistema, mas a língua enquanto uso, enquanto atividade, ela supõe uma gramática, ela supõe um léxico, ela supõe um conhecimento de mundo, ela supõe um conhecimento das regularidades textuais, né? E ela supõe, inclusive, um conhecimento das normas, das regras sociais com que a gente interage normalmente, né? Veja como, a meu ver, falta fundamentação teórica. Por exemplo, quando uma professora pede que os alunos pesquisem em livros palavras que escrevem com 2 S, com S, com SC, e depois pede que os alunos façam uma história ou cumpram, façam uma historinha com essas palavras. Não é? Que compreensão ela tem do que é um texto? De como se organiza um texto? De como se faz um texto? Onde encontrar coerência para um texto que é composto a partir das particularidades ortográficas das palavras? A gente não diz as coisas já e não faz as escolhas do que a gente diz ou das palavras com que a gente diz o que quer dizer a partir das especificidades ortográficas das palavras. A gente diz as coisas, ou melhor, a gente escolhe as palavras em função do que a gente quer dizer, dos sentidos, não é? Portanto, a escolha tem uma base semântica, pragmática e não ortográfica, não é? Então vamos alargar os nossos horizontes, não é? As nossas bases teóricas, não é? Ampliá-las para que a gente possa fazer um estudo, para que possa acontecer na escola um estudo da língua mais relevante, mais produtivo, mais inclusive fascinante no sentido que promova de fato uma descoberta do grande papel da linguagem na constituição de nós mesmos e na constituição do mundo, não é? Dá-se uma pena constatar que as pessoas que passaram pela experiência de estudar a língua ou estudar português aprenderam, infelizmente, outras coisas, como aprenderam que não sabem falar, aprenderam que a língua portuguesa é muito difícil e, sobretudo, aprenderam a não gostar de estudar essa coisa chamada língua ou essa coisa mais ampla chamada linguagem. Então, há um apelo, inclusive um apelo social, um apelo cívico mesmo, eu diria, para que a gente reveja certos procedimentos da escola e para que a gente reveja, inclusive, a formação dos professores, né? Das pessoas que estão, a quem está entregue esse trabalho de estudar com os alunos as questões da linguagem e torná-los sujeitos dessa linguagem cada vez mais
eficientes. Podemos abrir para um bate-papo. Então, Irandé, o Herbert Neves, ele pergunta: como você acha que podemos tratar o léxico na escola a partir do texto e do discurso? Que tipos de atividades podemos realizar para um bom trabalho com o léxico? Caberia elencar alguns tópicos do currículo em que o léxico aparecesse? Eu tive o cuidado de mostrar isso na sequência do livro Território das Palavras, em que eu tratei especificamente dessa questão do léxico. E aí eu cito uma série de tópicos, né, que poderiam entrar exatamente nesse estudo do léxico, inclusive sem essa visão, como é que eu diria, dicotômica do certo e do errado, ou essa visão reducionista da palavra certa no lugar da palavra errada, etc. Mas eu citei aqui, por exemplo, um item, uma questão bem geral, que seria as relações de sentido entre as palavras. E aí eu diria que a gente concedesse mais relevância para o estudo do sentido das palavras. E até quando a gente faz um estudo da morfologia da palavra, ou da sintaxe da palavra, que a gente fizesse isso em função do sentido, não é? Os próprios prefixos e sufixos, as derivações, etc., poderiam ser estudadas em função do sentido, não é? Por exemplo, as relações, como eu disse, de sentido entre as palavras. Aí poderia citar toda a questão da sinonímia. Isso aí dá um programa muito amplo, dá muitas aulas. A questão da sinonímia, da antonímia. E aí, se você tentar ampliar bem essa questão, e há livros muito bons para isso, eu cito aqui na página 37 do livro, desse livro Território das Palavras, a questão dos antônimos, por exemplo, da antonímia, é vista de uma forma muitíssimo reduzida, não é? Nos estudos de vocabulário da escola, e com isso a gente deixa de ver muita coisa, né? A questão da hiperonímia e a função dos hiperônimos na coesão do texto, entende? Se você analisar textos, de todos os gêneros, você vai ver que podem até não ocorrerem muitos sinônimos, mas com certeza muitos hiperônimos vão ocorrer. A questão da partonímia e sua função, tanto na coesão como na coerência do sentido. Meu Deus do céu, quanta coisa se poderia ver aí, não é? E outras questões, por exemplo, a questão o estudo das pressuposições e das inferências com base no léxico, que é isso que a gente faz a toda hora, quando fala, quando ouve, quando lê, etc, etc. E os efeitos de sentido decorrentes de recursos ou morfológicos ou sintáticos, ou de colocação das palavras na frase, as diferentes figuras de linguagem, não é? Os significados afetivos das palavras, né? Como isso seria enriquecedor. A gente olharia para a língua com outros olhos, com olhos muito mais amplos e muito mais interessantes. Os diferentes tipos de eufemismos, as palavras susceptíveis de provocar ambiguidade, as estratégias referenciais, né? O uso de expressões cristalizadas ou de expressões idiomáticas, não é? Ou seja, há uma gama de questões muito amplas, não é? Eu poderia lembrar o léxico como manifestação de nossa identidade cultural, tá? E o léxico ou essa possibilidade de a gente criar palavras, de a gente inventar palavras, como uma das grandes prerrogativas nossa, de todos os falantes,
não é? Eu acho que aquele ensino só da gramática, eu não estou contra o ensino da gramática. Eu estou contra esse ensino centrado apenas na gramática, como se não houvesse nada além da gramática na língua, não é? Além disso, sou contra esse ensino centrado puramente na nomenclatura e não nos usos e nos efeitos de sentido que os recursos gramaticais podem ter. Perfeito. A Tatiane Maciel, ela pergunta, professora, o que a senhora acha das escolas que separam o professor de gramática, o de produção de texto e o de análise textual? Isso é possível se trabalhar com a língua? Eu não vou dizer que seja impossível, sobretudo se esses professores estiverem em interação. O ideal seria que o professor, sei lá, de gramática, o professor de língua, sei lá, né, fosse o mesmo professor que trabalha a questão da produção textual. Até porque, onde é que ele vai buscar a seleção, onde é que com base em que ele vai fazer a seleção dos pontos a serem explorados ou dos pontos a serem estudados. Ou seja, a gente vai estudar determinados tópicos apenas porque esses tópicos estão no programa, ou eu vou estudar determinado tópico, esse ou aquele, aquele sim e aquele não, a partir das necessidades que eu percebo no desempenho dos meus alunos. Entende? Ensinar o que eles precisam aprender, o que eles ainda não sabem. Ora, se eu não tenho contato com aquilo que meus alunos escrevem, como é que eu vou poder, digamos assim, selecionar esses, não digo esses conteúdos, ou eu não vou ter, se eu não vou ter conhecimento das dificuldades dos alunos, como é que eu vou ter, assim, base para selecionar depois o que trabalhar com eles. Então, o ideal seria evitar toda e qualquer fragmentação. Não é evitar, não conceder espaço a toda e qualquer fragmentação. O estudo já é bastante fragmentado. Aí é uma aula de história, que é uma aula de geografia, que é uma aula de língua, que parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, se você fragmenta dentro da própria língua, sei lá, um professor de literatura vai lá, porque a literatura, de fato, é um espaço diferenciado. Mas um professor de leitura, um professor de produção do texto, um professor de gramática, não é? Seria melhor um professor priorizando a competência dos alunos em leitura e em escrita, e trabalhando com esses alunos o que eles não sabem e o que eles precisam saber para ler e escrever melhor. André Custódio pergunta, o professor Enandé, às vezes os professores têm vontade de trabalhar com essas ferramentas, com o próprio léxico na sala de aula, mas eles não sabem muito bem por que caminho seguir. Como a senhora nos daria um caminho para trabalhar com o léxico em sala de aula? Eu acabei de ler uma série de pontos a partir dos quais a gente poderia trabalhar isso. Entende? O interessante também é que a gente, a partir desses pontos, assumisse a tarefa de descobrir essas coisas. Comece a trabalhar e aí você começa a descobrir. Pode usar esse roteiro aqui, como pode encontrar outros roteiros em outras obras que tratam do ensino do léxico, entende? E começar, ou seja, não se conformar ou não se restringir apenas à questão da gramática. Começa a ficar insatisfeita com isso que você já começou no caminho certo. Ou seja, vá, como eu digo no livro, além da gramática, mas vá mesmo, porque língua não é alguma coisa constituída apenas de gramática. Perfeito. Mariana Tomé, de Portugal, ela diz que é aluna,
E gostaria de saber se pode sugerir algumas atividades para trabalhar com a homonímia, homografia e homofonia. A senhora poderia sugerir algumas atividades para Mariana Tomé, aluna de Portugal? Mariana, você tem esse livro, Território das Palavras? Inclusive, foi um livro que eu ofereci a uma professora da Universidade do Minho. Aqui, nesse capítulo que eu qual foi a página? Eu dou muitas indicações pelo menos de tópicos, a partir dos quais você poderia derivar atividades. Ou seja, em relação ao tópico sinonímia, por exemplo, qual foi a pergunta? Foi de homonímia? Homonímia. Exatamente. E também você descobrir a finalidade de... Eu vou estudar homonímia para quê? Só para saber, por exemplo, que plano e plano, não é? Ou então, ou são e são, adição, verbo e são homônimos. Para que eu vou explorar essa questão da homonímia? Entende? Não esquecer aquela coisa que eu já disse há pouco. Tudo, a antonímia, a sinonímia, a homonímia, né? Em função do sentido, em função dos usos que eu quero fazer disso nos textos. Por exemplo, a homonímia aparece muito nas piadas, a homonímia como a polissemia também, não é? Mais do que a homonímia, a polissemia pode servir muito para o entendimento de certas piadas ou de certas, até mesmo de certas afirmações que a gente faz no dia a dia, entende? Há muita coisa que se pode fazer a partir do léxico em sala de aula. É uma questão de começar a descobrir, entende? Aqui, vê se encontra aquela página que eu dou pelo menos tópicos, áreas. A área das relações entre palavras, das palavras que expressam ambiguidade, dos significados afetivos das palavras, dos neologismos, entende? Daqueles vocabulários típicos, ou de uma situação, ou de um lugar, entende? Pesquisar isso, explorar essa questão, inclusive como abertura da nossa compreensão de como a linguagem funciona. Entende? O léxico, para a maioria das pessoas, parece essa coisa estática, essa coisa parada. É como o dicionário. O dicionário, se fosse atualizado todo dia ganhava novas palavras. Entende? E ganhava por quê? Porque nós somos sujeitos da nossa língua e essa condição de sujeito, ela se expressa muito na criação, no léxico. Talvez a gramática imponha mais limites do que o léxico. O léxico também impõe, mas exatamente porque o léxico lida diretamente com o sentido, né? ou inclui diretamente o sentido, é menos limitante do que a gramática. Professora Irandé, nós recebemos aqui uma pergunta da Tainã Santana. Enquanto aluno, ela deseja saber se há ou não diferença entre gramática e linguística. Há uma diferença crucial. A linguística é a ciência que estuda a linguagem, ou mais especificamente, pelo menos até um certo ponto, até um certo tempo, a linguagem verbal, não é? Isso que a gente chama de língua, daí o nome linguística, é uma ciência que estuda as línguas, ou uma ciência que estuda esse fenômeno próprio das pessoas, dos humanos, que é o uso de uma determinada língua.
Isso é a linguística, uma ciência. Uma ciência como a botânica, como a biologia, como a antropologia, né? Uma ciência com objeto, com métodos, né? Próprios, etc., com uma história, etc, etc. E a gramática é uma parte da língua que regula, tá? Que regula os usos ou o funcionamento dessa língua. Por exemplo, eu digo aqui, gramática contextualizada, limpando o pó das ideias simples. Vamos imaginar, quer dizer, que eu dissesse assim, contrariando a gramática do português, eu dissesse limpando simples ideias das. Eu nem diria isso porque se eu dissesse isso, o meu problema é que eu não sabia gramática. O meu problema talvez fosse mais de uma ordem neurológica. Entende? Mas veja, o fato de eu dizer o pó das ideias simples, portanto, a arrumação das palavras nessa sequência deriva do que a minha língua especifica como padrão. Como padrão, eu digo o pó das ideias, e não ideias o pó da. Ou então, e não ideias pó das u. A gente não tem, por exemplo, uma formação gramática. Eu não digo nada que no final da frase, chamemos assim, aparece o artigo. Sei lá, eu fui a São Paulo esta semana me encontrar com editorialista U. Não, quer dizer, não tem. Ou então com a editora Meus Livros dos. Não tem isso. Então, essa padronização de onde as palavras, conforme as palavras são arrumadas, arranjadas, sequenciadas, cada um com seu papel, né, com sua função sintática, com seu papel semântico, tudo isso é regulamentado pela gramática da língua. Agora, a linguística estuda questões gramaticais, estuda o léxico, e aí dentro da linguística, porque a língua tem os tratos semântico, sintático, lexical, não é? Então, dentro da linguística há também as várias sub-áreas, por exemplo. E eu posso relacionar a linguística com a sociologia, aí eu teria só a sociolinguística, ou uma antropolinguística, ou uma psicolinguística, ou uma análise do discurso. Ou seja, essa área da linguagem pode ser subdividida assim em várias sub-áreas, não é? Mas tem diferença. Mas é muito interessante o estudo da linguística. Comece. É muito interessante mesmo. Perfeito, Irandé. Tem a Karine Couto, que ela diz, de acordo com o seu livro Aula de Português, Encontro e Interação, como podemos trabalhar com os gêneros de oralidade a partir da adequação da faixa etária do corpo discente? O ideal será que a gente trabalhe com a oralidade, com a escrita, não é? Ou seja, com os usos da língua, o que significa dizer os usos são orais e escritos, e o que significa dizer que os usos são sempre textuais. Eu volto àquela questão. Ninguém usa a língua formando frases. Eu uso a língua compondo textos, tá? E esses textos são conforme os contextos ou orais ou escritos. Olha, assim, é difícil enumerar, quase que a exaustão, como trabalhar esses gêneros orais, não é? Mas o fato de você estar atenta para isso já significa que você vai procurar atividades, que você vai procurar circunstâncias, oportunidades, contextos, não é? Em que você
vai explorar esses gêneros orais. Por exemplo, nas salinhas pequenas você pode, sei lá, criar atividades de transmitir um recado, de fazer uma pequena apresentação, ou de si mesmo, ou de outra pessoa, não é? E aí entra muito a formação, tanto para quem fala, entende? Como para quem escuta, como para quem ouve. Também a gente não forma, a gente, digamos assim, até tenta desenvolver essas competências orais para o que está falando, e nem sempre a gente particulariza também como ouvir, não é? As pessoas, tudo isso poderia ser ensinado na escola, como conversar, como o cuidado que se tem para que a palavra circule, para que todos sejam inseridos no contexto ou no momento da fala, e a escuta atenciosa, a escuta respeitosa, nem que não significa, escuta não significa que a gente vai concordar com o que o outro está dizendo. Uma escuta para a partir daí até poder ou aceitar ou não o que o outro está dizendo. Mas há muitas coisas que, em adequação à faixa etária dos alunos e ao ciclo escolar em que está, até debates, exposições, apresentações, apresentação de resultados de pesquisas, não é? Puxa assim pela cabeça o que é que eu poderia... em que circunstâncias as pessoas falam, que dificuldades as pessoas revelam quando falam, como é que eu poderia ajudar as pessoas a superarem essas dificuldades, sem aquele foco do certo e do errado. Professora Erandel, o Marcel Foucault, dentro dessa questão da oralidade no ensino, né? Ele pergunta, é possível escrever sem marcas de oralidade? O contexto da pergunta ele diz assim, nos nossos trabalhos, observando com menos pontos as marcas de oralidade no texto escrito, ele pergunta se é possível escrever sem marcas de oralidade. Na escrita de um texto como uma tese de doutorado, por exemplo, é possível que as marcas de oralidade aí vão ser mínimas, para não dizer nulas. Entende? Agora, noutras, só o contexto vai dizer. É possível? É. Ou seja, procure se adequar a seu contexto. Você está escrevendo numa perspectiva de interagir muito com o seu possível leitor? Então, que marcas de oralidade seria essa? Por exemplo, você dizer alguma coisa e depois perguntar, entenderam bem? Pode ser que seja possível, ou pode ser que seja adequado, como eu digo, em determinados contextos. Contextos que tendem mais para a informalidade do que para a formalidade, não é? Eu acho assim que eu vejo que a gente estabeleceu fronteiras muito rígidas entre as coisas. Ou seja, o escrito é o escrito, sem marca de oralidade. Como a oralidade também não tem marcas de escrita. Quer dizer, as coisas não são assim. Entendeu? Os usos, as nossas atividades verbais não são dessa maneira, não são assim. A nossa preocupação quando falamos, ou quando escrevemos, é promover uma interação com os meus interlocutores. E aí a gente vai fazer o que seja possível, ou o que seja necessário. Perfeito. Nel Lins, quais as implicações pedagógicas para ensino de língua que não enfatiza o trabalho com a gramática? É possível trabalhar um ensino em que se coloque a gramática como pano de fundo? Como poderíamos fazer isso? É claro que é possível. É ver a língua no seu todo.
no todo, no todo constitutivo da língua. Como eu já disse, a língua não é apenas gramática. Então, se eu me fecho ou eu me limito às questões gramaticais, eu estou sendo parcial. Eu não vou, digamos assim, compreender essa língua na sua totalidade. Como abrir? Incluir o léxico, incluir questões sociais ou questões linguísticas, funções da linguagem, finalidades, componentes da textualidade, não é? A compreensão das regularidades de um texto, os critérios que definem se um conjunto de palavras é um texto. Tem muita coisa para estudar, para se ver, para se explorar, além da gramática. E veja só, qualquer estudo de gramática tem relevância se a gente puser isso em função da interação, do sentido, das finalidades pragmáticas com as quais a gente usa a linguagem. Entendeu? A gente recebeu aqui uma pergunta por e-mail de uma pessoa que disse: conte um episódio da divisão em parágrafos solicitada a um aluno da educação infantil que você conta em suas conferências. Uma determinada criança da alfabetização, do primeiro ano, que hoje é o primeiro ano, né? Trouxe para casa a atividade de contar, separar um texto em parágrafos e contar os parágrafos de um texto, não é? Quer dizer, e eu fui indagada por uma pessoa que dava aulas a essa criança, que ajudava essas crianças a fazer as tarefas, e ligou para mim assim, meio preocupada, e perguntando o que é um parágrafo, entende? Ela com dúvida, a pessoa que estava ajudando, o que é um parágrafo? E antes eu me perguntei, assim, primeiro, será que a professora explicou em aula o que é um parágrafo, ou em que consiste a paragrafação, etc. E com certeza, tinha que ser várias aulas, as implicações, inclusive estilísticas e pessoais e contextuais do uso de parágrafo. Quer dizer, a gente pode se perguntar, antes de tudo, por que uma questão sobre paragrafação ou sobre divisão de um texto em parágrafos numa sala de alunos da alfabetização, entende? Quer dizer, que nem escreve textos ainda, não é? Entende? Uma noção tão complexa como essa da paragrafação, que tem, inclusive, raízes na estilística e até nas escolhas pessoais de cada escritor. Quer dizer, por que não trazer outras questões? Deixe as crianças até mais instigadas a descobrir, a pesquisar, não é? Quer dizer, são questões como essa que, às vezes, nos fazem perguntar em que pé ou em que situação estão ou está a compreensão das professoras ou dos professores sobre essas questões linguísticas. Então, por que essa pressa em trazer esses conteúdos que às vezes nem são adequados para essa determinada faixa etária, não é? Então, paragrafação não é uma questão para ser tratada num primeiro ano. Perfeito. E, no seu livro Lutar com Palavras, a senhora cita um poema: subi a porta e fechei a escada, tirei minhas orações e recitei meus sapatos, desliguei a cama e deitei-me na luz, tudo porque ele me deu um beijo de boa noite, aproveitando que hoje é o dia do beijo. Fala um pouco de coerência nesse texto. Esse texto é fabuloso, não é? Subi a porta e fechei a escada, tirei minhas orações e recitei meus sapatos, desliguei a cama e deitei-me na luz. Pausa. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Quer dizer, vou ler então o que Marcos escreveu.
após introduzir esse poema, a autora se indaga logo no início do capítulo. Seria esse texto incoerente? É possível descobrir nele alguma ponta de sentido? Melhor dizendo, é possível recuperar alguma unidade de sentido ou de intenção? Serve para dizer, entre aspas, alguma coisa? Se serve, como encarar o fato de as palavras estarem numa arrumação linear que resulta sem sentido? A porta sobe, a gente fecha a escada, a gente tira as orações e recita os sapatos, a gente desliga a cama e se deita na luz, mas o propósito do texto é exatamente esse, é romper com essa estrutura linear da sintaxe de um texto para significar que o amor, ou que as experiências amorosas são também alguma coisa que nos tira da normalidade, ou que nos tira da previsibilidade, ou que nos coloca em outras esferas onde as coisas não são exatamente as coisas e onde os padrões não se mantêm assim de uma forma absolutamente estáticas. Então o texto tem sentido e tem coerência exatamente na falta de sentido que aparenta ter. Ou seja, a mensagem vem às avessas no sentido de não procure lógica ou não procure, pelo menos, sequência lógica ou cronológica ou de qualquer sentido nas experiências amorosas. O amor está acima de tudo, é isso que o texto quer dizer, não é? As experiências amorosas, elas desconfiguram não só a língua, mas a própria experiência, a própria vida, não é? Ou seja, eu acho que à medida que a gente explora essas dimensões da língua, da linguagem, a gente descobre quanta coisa a mais se poderia ver, se poderia explorar, se poderia estudar, entende? Em relação à linguagem, em relação às línguas. Eu costumo dizer que me dá assim, certa pena, quando eu estudo essas questões da linguística, eu costumo dizer que me dá certa pena de constatar que a escola como que fecha essas possibilidades de descoberta desse mundo maravilhoso que é o mundo da linguagem. Entende? Com essa redução da questão linguística a questões de sintaxe ou de morfologia, não é? Deixa de lado muita coisa que tem muito mais relevância. De maneira que é penoso esse estudo, não apenas pelo que ele nos deixa ver, mas sobretudo por aquilo que ele não nos deixa ver, ou por aquilo que ele nos impede de ver. Então, é um estudo que impede que nós descobramos a função da linguagem, as funções sociais, culturais, constitutivas dos sujeitos todos. Entende? A linguagem, isso, é muito mais do que uma gramática, é muito mais do que um conjunto de regras, e muito mais do que um conjunto de regras certas, ou de acordo com essa ou aquela perspectiva. Entende? Então, há muito mais coisas na linguagem do que simplesmente questões gramaticais, mas muito, muito, muito mais coisas, né? Guimarães Rosa diz que as línguas são rastros de mistérios, não é? Vamos à procura desses mistérios e não dessas trivialidades tão comuns e tão reduzidas do que seja simplesmente falar sem cometer erros de gramática.